amigos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Nesse lar espiritual. E mais uma vez vamos conversar um pouquinho sobre alguma coisa da doutrina espírita. O que eu trouxe hoje para nós conversarmos foi sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Mas antes de entrar nas bem-aventuranças, né? Vamos comentar, qual foi a importância desses preceitos ditos por Jesus aos seus discípulos, seus apóstolos, seus seguidores. Deus usou da pessoa de Moisés para nos mandar os 10 mandamentos. Então, muito antes de Jesus, né? Muito tempo antes de Jesus, Deus usou da facilidade de Moisés, que trouxe até nós os 10 mandamentos, dizendo aos homens, né, os princípios da sua lei. E Jesus, para confirmar toda a lei de Deus, trouxe também para nós a parte da síntese das leis morais para a humanidade através do Sermão da Montanha. Então, tudo isso está no livro de Mateus, no capítulo 5 e também em Lucas. Então começa assim: quando viu a multidão, Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos dele se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ora, os crédulos, os doutores da lei, os homens de inteligência daquela época, eles acharam isso muito engraçado, porque falou: como os pobres de espírito, e nós que somos os que temos os conhecimentos, que temos a inteligência dilatada, tudo, né? E eles entenderam como pobres, na verdade, pobre materialmente. Que se Jesus quisesse falar sobre os pobres materialmente, ele falaria: bem-aventurados os pobres. Aí sim, seriam os pobres de bens materiais. Então, por pobres de espírito, nós temos que entender os humildes, aqueles que têm o coração puro, aqueles que já se libertaram de todos os vícios e de todas as virtudes. Então, nós temos figuras que já passaram aqui na Terra e já mostraram a sua humildade. Nós temos o São Francisco de Assis, né? Que um homem comum, um homem de posses e que foi chamado, e naquele chamamento que Deus deu para ele, ele saiu da sua vida material com todo conforto e foi vivenciar o Evangelho do Cristo, né? Então, esse capítulo, nós temos no nosso Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, nós temos em 4 capítulos, que é no capítulo 5, 7, 9 e 10, que falam sobre a bem-aventurança. O capítulo 5 realmente é sobre os pobres de espírito. Então, os pobres de espírito são aqueles que ainda cultivam o orgulho, é o egoísta, é o vaidoso, é aquele que ainda não se conectou com Deus, é aquele que acredita que só com os bens materiais, só com aquilo que ele conseguiu através da sua inteligência, do seu conhecimento, é que ele realmente vai herdar o reino dos céus. Então, esse daí é mais pobre do que os pobres de espírito a que Jesus se referiu, né? Então, o pobre de espírito, né, ele tem que ser simples, mas a simplicidade não é de andar mal vestido, de morar mal, é a simplicidade do espírito, é uma pureza que ele deve ter dentro de si para ser reconhecido como pobre de espírito. O outro é aquele que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, quando Jesus falou os que choram, aqui a gente vai fazer um parênteses. Nós temos o choro sem valor e o choro com valor.
que é o choro sem valor? É quando a gente chora pelas perdas que a gente tem, pelas coisas que nós desejávamos ter e não conseguimos. Então é quando a gente chora pelo nosso egoísmo, né? Agora, o choro com valor é quando nós choramos, quando nós nos sensibilizamos com a dor do nosso próximo. Esse é o choro com valor. Então é esse choro com valor que Jesus se referiu. É os que choram junto conosco na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Aí você vai falar, você está falando isso, mas isso aí não é lá na hora do matrimônio. Gente, mas a vida não é um matrimônio, a gente não casa com todas as pessoas da humanidade, nós vivemos todos juntos, então há um casamento. O casamento não quer dizer só o casamento civil, é o casamento, nós aqui nós temos um casamento. Qual é esse casamento? Todos nós partilhamos das mesmas ideias, todos nós partilhamos da mesma vontade, todos nós queremos seguir as mesmas coisas, então isso é uma espécie de casamento entre aspas, tá? Então, quando nós nos sensibilizamos com a dor do outro, que nós choramos pelo outro, aí sim, aí nós um dia seremos consolados de verdade. E o choro com valor também é quando a gente tem um arrependimento sincero, porque nós somos seres errantes e estamos aqui em busca do quê? Da perfeição, da felicidade. Só que nós sabemos que é um caminho difícil para a gente trilhar. E muitas vezes nós tomamos atitudes, temos pensamentos e que a nossa consciência, que já está um pouco mais despertada, ela chega até nós, nos cutuca e nós nos arrependemos sinceramente daquele passo, daquela atitude, daquela vontade que nós sentimos, a gente se arrepende. Então é um choro também com valor, quando nós temos o arrependimento sincero. A outra bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança, ela se parece bastante com a dos pobres de espírito, né? A herança da terra não é a herança material, né? Não é a terra prometida que os judeus estão até hoje procurando, mas qual é o que nós vamos herdar da terra? Nós vamos herdar a terra no sentido de que nós vamos poder, se nós nos melhorarmos, nos transformarmos, herdar e ter o direito de reencarnarmos aqui. Porque como é dito aqui em várias palestras, tudo, nós sabemos que estamos passando por um período de renovação. Então a terra está saindo lá de provas e expiações para a regeneração, onde o mal não vai mais existir. E para a gente herdar a terra, o que acontece? O que todos os palestrantes que vêm na casa falam: a gente tem que se transformar, a gente tem que se reformar, que é o que a gente chama da reforma íntima. Se nós nos reformarmos, se nós conseguirmos nos melhorar um pouco, nós vamos sim herdar a terra, nós vamos herdar o direito de reencarnar outras vezes no planeta Terra. Aqueles que ainda persistem no erro, aqueles que não querem se modificar, eles vão para o planeta de acordo com o seu sentimento, a sua vontade, o seu pensamento, né? Cada um segundo as suas obras. A quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nessa aqui, Jesus se referiu aos idealistas, aos profetas, aquelas pessoas que levaram seu pensamento adiante, que a maioria deles, né, foi morto, foi achincalhado, mas eles entraram para a história como pessoas que realmente levantaram a sua bandeira. Então, exemplos da história a gente tem dos cristãos que eram conduzidos aos circos romanos para ser devorados pelas feras famintas, mas eles não negavam Jesus, eles morriam ali
abençoando ter conhecido o caminho de Jesus. Nós temos também uma figura da história conhecidíssima, que é o apóstolo Paulo de Tarso, né? Que ele, quando recebeu o chamado de Jesus, ele se converteu, e quem conhece a história de Paulo sabe o quanto ele sofreu, o quanto ele apanhou, quantas vezes ele ficou na prisão, mas ele nunca negou a Jesus. Ele deixou. Então, essas pessoas que levam a sua bandeira adiante, né, eles entram para a história, mas eles entram para a história como pessoas que ajudaram a ter a transformação, tanto na sociedade, quanto nas artes, nas ciências, nas religiões. Um exemplo assim do século passado, agora século XX, há pouco tempo, foi o Gandhi, aquele indiano, né, que foi assassinado. Por que ele foi assassinado? Porque ele incomodava os poderosos, que ele pregava a paz. Quem é que não quer a paz? Muitos não querem a paz. Muitos ainda querem viver do derramamento de sangue. Muitos ainda querem utilizar, né, o seu poder para ter cada vez mais poder, mais riqueza, e por isso que nós ainda vivemos aqui nesse planeta onde ainda tem muita dor, muita aflição. E enquanto essas criaturas não se reformarem, não forem tocadas, a Terra ainda vai ter um bom período de dor e de sofrimento, né? E outra coisinha, o verdadeiro reformador, aquele, né, ele não usa da violência, ele usa da bondade e da paz. Então a gente teve aí o caso desse goleiro do Santos, do Aranha, todo mundo deve ter visto na televisão tudo, e ele citou o Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, né? I have a dream, uma frase famosa. Mataram o Luther King, porque ele lutava pelos direitos de brancos e negros nos Estados Unidos. Mas I have a dream, essa simples frase, ecoa até hoje. Então a gente vê, mataram lá em 67, 68, mais ou menos, o Luther King, e até hoje essa frase ainda ecoa e ainda serve de bandeira para aqueles que querem defender os seus direitos, tá? Vamos lá no outro. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. O que é misericórdia, gente? É a gente sentir a miséria do outro dentro do nosso coração. É quando a dor do outro realmente nos aflige. É quando nós choramos juntos, nós sofremos juntos. Essa é a misericórdia. E a misericórdia, ela não existe onde não há perdão. O perdão é a mola propulsora, ela é a chave para que a gente tenha misericórdia. Porque se a gente não perdoa o nosso semelhante, a misericórdia não faz parte de nós ainda. Então nós temos que entender que cada um está no seu estágio, mas nós não temos o direito de apontar nem os erros, nem apontar os defeitos, nem criticar quem quer que seja. Por quê? Porque se nós queremos ter misericórdia e que tenham misericórdia conosco, nós temos que perdoar. Então, tem um capítulo no Evangelho que é específico sobre isso, que fala sobre a misericórdia, sobre o perdão, perdoar os nossos inimigos. E o perdão é um sentimento ainda difícil para a gente entender ele, mas é como a fé, a gente tem que exercitar. Nós temos que exercitar todos os dias e se colocar no lugar daquele que naquele momento está errando, que está nos maltratando, nos acusando, porque muitas vezes ainda não sabem o que fazem, não têm ainda a consciência, o seu espírito ainda não despertou e ele age como se fosse normal. Ele, perante as leis dos homens, ele até pode proceder direito, mas ele ainda não tem a consciência que ele viola a lei de Deus.
E sem o perdão, a gente não chega a lugar nenhum. Porque como nós queremos ser perdoados se nós não nos perdoamos? Porque Jesus, quando ditou o Pai Nosso para nós, tem lá a frase: perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Quer dizer que então o perdão, ele faz parte do caminho para chegar até o Pai. Ele é essencial e nós temos que fazer esse exercício se a gente quer também um dia ser perdoado. Não devemos atirar pedras, porque nós não sabemos se amanhã também não seremos apedrejados. Deixa eu ver onde estou. E outra coisa também, que Deus não nos censura. Ele, com a sua divina bondade e amorosidade, Ele nos dá toda a compreensão e toda a oportunidade de nós revermos as nossas faltas para seguirmos adiante, né? Porque já pensou se Deus nos julgasse? Nós não existiríamos, teríamos todos sido extirpados da face da terra e do universo. Então Deus não nos julga, porque Deus não pune, porque Deus só ama. Aquela concepção errada, Deus está me punindo, Deus me castigou, gente, é uma concepção que os homens fizeram. Porque é mais fácil a gente atribuir a Deus isso do que atribuir a nós mesmos os nossos erros e as nossas faltas, né? É muito mais fácil. Mas Deus, gente, coloquem na cabeça de vocês, Deus não pune, Deus é Pai, Deus é amor, Deus só ama. E também Ele não nos perdoa. Por quê? Porque Deus não cobra nada da gente. Quem tem que nos perdoar são os nossos inimigos e nós mesmos, porque nós também temos que exercer a misericórdia para conosco mesmo. E o primeiro passo para a gente conseguir o perdão é nos perdoarmos dos nossos erros, a culpa que nós carregamos, a maioria das vezes no nosso inconsciente, né, que nós nem sabemos por que sentimos aquela culpa, mas essa culpa já é o despertar para que a gente se perdoe, para um dia a gente ter o alcance de perdoar o nosso próximo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Bom, quando nós usamos os nossos bons sentimentos, nós não julgamos as pessoas, não maldizemos o nosso próprio, né? Então a gente não julga as pessoas. No capítulo do Evangelho, é aquela passagem que Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque Jesus fez uma comparação ali. Se todos nós tivéssemos o coração puro, como as crianças, né? Então elas terão direito de ir para o reino de céu. Agora, todas as crianças, gente, a gente tem que entender que a criança é um comparativo, porque até certa idade a criança não tem maldade, mas nós não podemos esquecer que ela é um espírito que já viveu muitas vidas, já cometeu muitos erros e que ela está aqui para isso, para o seu aprendizado, para resgatar os seus débitos. Mas quando ela está ali na fase da infância, ainda não se manifestou ainda a sua personalidade, o seu caráter, a sua índole. Ela ainda está bloqueada. À medida que ela vai crescendo, aí sim vão se manifestando o jeito que ela realmente é, de fato e de verdade. E também no Evangelho fala que se a vossa mão esquerda é motivo de escândalo, cortai-a. Então, se nós nos envergonhamos de alguma coisa que a gente faz, né? Então a gente não precisa pegar e cortar de verdade. A gente vai cortar o quê? A gente vai cortar dentro de nós aquelas coisas que ainda sustentam a maledicência dentro de nós. Então é esse o cortar. Porque tudo que Jesus falava era no sentido figurado. Por isso que ele usava a figueira seca, ele usava sempre figuras para que as pessoas pudessem entender de uma maneira mais fácil para os homens daquela época e para os homens dessa época, que ainda muitos não entenderam nada do que ele quis falar, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui, né, se os pacíficos é a gente aceitar com resignação as dores, as provas, as expiações,
tudo aquilo que nós nos propusermos a passar. Então a gente vê pessoas que sofrem num leito, sofrem com seus familiares, com filhos difíceis, com familiares também difíceis, sofrem também na parte material, tendo uma vida difícil, de luta, tudo. Mas aquele que se resigna, que ele aceita aquilo e segue a sua caminhada, ele é um espírito que já está evoluindo. A partir do momento que ele aceita aquilo, agora tem aqueles que sabem que são devedores e se maldizem a Deus. Tudo que acontece para eles é culpa de Deus, que Deus me esqueceu, Deus não me ama. Como é difícil a gente ter responsabilidade. Agimos sempre como crianças mimadas e mal educadas. Por quê? Porque não temos ainda dentro de nós o mínimo para reconhecer os nossos erros e as nossas faltas. Então, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é esse capítulo que fala da paciência, né? Que é aquela que todo mundo fala que perde, então a gente não perde aquilo que não tem. Isso é justo. Fala sobre a afabilidade e a doçura, né? Sobre a obediência e a resignação. Então é um capítulo muito bonito esse do nosso Evangelho, é o capítulo 9, é um capítulo que é muito bom da gente ler, mas lá também fala da cólera. As pessoas que são coléricas, que descontam tudo nas novelas que a gente vê, né? Quebra tudo. Então, olha, já não dá mais pra gente ter essa cólera. A gente já conhece, já dá pra gente segurar isso. A gente já foi assim. Mas agora a gente não precisa. A gente tem que cultivar dentro de nós o quê? A paciência, a doçura, a resignação, a compaixão para conosco mesmo, se é que nós queremos nos melhorar como espíritos que estamos aqui para isso, para aprender e executar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Não adianta a gente saber todos os livros espíritas, decore salteado, se nada daquilo serve para nós. Nós temos que sempre ver que tudo serve primeiro para nós, para depois a gente falar para o nosso próximo. Porque é muito fácil nós apontarmos o dedo, mas a gente esquece que enquanto apontamos um, tem 3 apontando para nós mesmos, né? Então vamos sempre ter esse cuidado, vamos nos vigiar, vamos tentar cada dia repensar as atitudes que nós tomamos, os pensamentos que nós temos. Isso daí não é difícil, a gente pode fazer e em segredo, lá quando a gente está lá no nosso travesseiro, que ele ali é o nosso divã, ele é que nos escuta, é ali que a gente conversa, é ali que a gente coloca para fora os nossos problemas, as nossas dores. E o travesseiro é tão sábio que ele é mudo, ele escuta e não revela nada para ninguém, não é verdade? Então é nesse momento que a gente tem que fazer essa reflexão. Porque o Santo Agostinho sempre fala que nós devemos todos os dias fazer uma reflexão daquilo que a gente fez durante o dia, guardar as coisas boas e as coisas ruins a gente eliminar e não voltar a fazer e cometer os mesmos erros. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois deles é o reino de Deus. Então, muitas vezes as pessoas, por defender os fracos e os oprimidos, né, e desejar a paz para todos, essas pessoas realmente são perseguidas. Então, a gente vê, as pessoas falam muito assim dos advogados, que tem que defender os criminosos, tudo, né? Falam, se eu sou esse profissional, eu não pego. Gente, mas se aquela pessoa não tem, a própria justiça dá a ela o direito de se defender. Porque todos nós temos o direito de nos defender. Mas muitas vezes, quando nós vamos em socorro de uma pessoa assim, quando a gente ora pelos assassinos, pelos ladrões, quando a gente faz alguma coisa por essas criaturas,
A oração a gente sabe que tem muito poder e pode chegar no coração. E nesse momento que essa oração chegar até aquele coração, pode bater e ali haver uma transformação, haver o arrependimento. Quantos não se arrependem dos delitos que cometem? Quantos não se transformam? Quantos não saem de cumprir lá as suas penas e vão se renovar perante a sociedade, vão fazer tarefas para ajudar o seu próximo? Gente, não devemos atirar as pedras, porque nós um dia também poderemos ser apedrejados. Então, esses daqui, que muitas vezes são apedrejados, eles só querem uma coisa, eles só querem que todos vivam em paz. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Bom, para chegar até Deus, nós sabemos que temos um caminho largo, difícil. Jesus já falou que para chegar até Deus nós temos que passar até por Ele, mas temos que passar a porta estreita, porque o caminho da perdição é fácil, ele é largo, ele tem atrativos, mas o caminho da verdade, ele é árduo, ele é íngreme, ele é pedregoso. Nós caímos, nós levantamos, mas devemos sempre seguir em frente. E sempre levando conosco os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, que são as palavras que nos fortalecem, que nos dirigem, que nos dão a coragem de abrir os olhos amanhã para enfrentar um novo dia, para ter força para dar mais um passo na nossa caminhada e principalmente para que nós possamos emanar para os outros que vêm atrás de nós, né, a mesma força, a mesma coragem, para que eles não desistam do caminho e eles continuem seguindo até chegar naquele lugar onde todos nós queremos alcançar. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, para que nós pudéssemos escolhermos a nossa caminhada. E o objetivo de todos os espíritos é a perfeição. Um dia nós todos seremos perfeitos. E todos vibraremos, estaremos em lugares de alta compreensão, de mútuo amor, mas não estaremos lá sentando nas nuvens, escutando musiquinhas, estaremos trabalhando em prol dos irmãos que estão vindo e estão no mesmo processo que hoje nós também estamos. Então vamos habitar lá as moradas ditosas, onde vivem os anjos, os arcanjos, mas nada na lei divina fica estagnado. Cheguei lá, parei. Não, cheguei lá e continuo a trabalhar. Por quê? Porque a obra de Deus não para. Deus cria todos os dias e Ele não dá para ninguém a vontade de ficar estagnado. A gente queira ou não queira, Ele nos empurra. Ou a gente vai com nossos passos ou vamos aos trambolhões, sendo empurrado, né? Que a maioria de nós vai empurrado, ou vai, né? Não tem como, a gente tem que ir. Então, é a parte que a gente fala também do Evangelho, oferecer a outra face. Então, quando a gente for caluniado, injuriado, quando nos chamarem, que muitos aqui nos chamam, né, Luci, fanáticos, nós somos fanáticas. Por quê? Porque a gente tem vontade de ajudar todo aquele que bate na nossa porta, a gente tenta dar o exemplo, a gente quer passar sempre uma palavra amiga, uma força, porque nem todos os dias a gente está maravilhoso, mas às vezes, em vez da gente dar alguma coisa, a gente recebe. E como recebemos? E quando a gente faz algo para o nosso próximo, nós não só estamos fazendo para nós mesmos, porque Deus toma conta de todos nós. E tudo aquilo que a gente acha que faz para o nosso próximo, é para nós mesmos que nós estamos fazendo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. As bem-aventuranças ou o Sermão da Montanha, que é muito conhecido, né? Tem na Bíblia, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, e para todos nós possamos fazer
fazer uma reflexão. Tantas coisas nos são dadas, nos deram de graça, gratuitamente, recebemos todos esses ensinamentos, Deus tem nos dado tantas oportunidades e nós temos que refletir e retribuir ao nosso próximo, porque é dando que se recebe, segundo São Francisco, né? É dando que nós recebemos. E é isso que nós queremos passar. Que cada um possa doar um pouquinho de si mesmo, tirar de dentro de si um pouquinho do egoísmo, da maledicência, do orgulho, da vaidade, da prepotência, e aos poucos ir substituindo pelas virtudes mais elevadas, porque assim nós seremos todos sempre muito felizes, que é o que Deus nos quer, que sejamos todos muito felizes.